Então, eu entrei nessa história de literatura, de fantasia, sem saber o que era fantasia. Meu negócio era inventar as trombadas. Eu gostava de inventar histórias, isso desde o princípio da adolescência aí. E de repente lá para algum momento, eu sempre tive essa coisa de fazer aquela coisa comezinha, coisa que é do dia a dia, e de repente surge um robô encontrado no porão de um restaurante, e aí o garoto descobre que aquele robô veio de uma lua de Saturno. Isso aí era todo o cenário que tinha no primeiro livro que eu escrevi, que se chamava Titã Urbano. Óbvio que não ia publicar isso, né? Tipo, a primeira tentativa com 15 anos. Mas o grande barato, a especialidade da minha obra, que eu descobri depois que conheci o Fantástico, é isso, é levar o dia a dia e de repente explodir com alguma coisa inesperada. Muito bom. E uma trombada. E a Elaine mostrou pra gente, mostrou pra gente aqui o Sete e o Senhor da Chuva, que justamente são os meus primeiros dois livros, né, que eu levei a sério já. Eu falei, caramba, isso aqui é literatura. Para mim, a princípio, era terror, por conta do viés sombrio que eu sempre coloco nas minhas histórias. E o Senhor da Chuva foi o primeiro romance que eu escrevi. Cheguei ao final e falei, eu tenho que publicar isso aqui, porque isso aqui é fantástico. A minha concepção de fantástico era isso, essa minha humildade tremenda. Eu falei, caramba, se nenhuma editora no Brasil publica esse tipo de literatura, que já é o fantástico para o que chamam hoje de adulto jovem, né? Era uma literatura de terror para adultos, não só infanto-juvenil, que sempre foi muito produtiva aqui no Brasil e sempre teve apoio das editoras, né? Bem-vinda. Agora, quando chegava com um projeto de terror para adulto, ainda mais escrito no Brasil, com as coisas se passando aqui, eles colocavam o pé atrás. Não tinha editora na época que publicasse esse tipo de literatura produzida por brasileiros. Isso que é estranho, porque Stephen King, Anne Rice, todos esses grandes nomes da literatura internacional bombavam e os livros vendiam muito bem. E eu não entendia porque não tinha um brasileiro fazendo isso. Aí eu descobri quando eu mandei o Senhor da Chuva para as livrarias. Para as livrarias não, para as editoras. Resumidamente, é uma história de um traficante que está largando a vida do crime, mas para largar a vida do crime ele resolve dar um golpe num cara pior do que ele, para poder ter um dinheiro e sumir do mapa. Só que o plano dele é descoberto, e ao mesmo tempo que isso está acontecendo, tem um anjo, que é um anjo da guarda, que cuida das pessoas ali naquele bairro. Tudo isso está se passando na Bela Vista, em São Paulo, em ruas que a gente conhece, em frente de edifícios que a gente conhece. E o anjo está lutando com demônios, e naquele dia que está acontecendo o lance do golpe do traficante, ele perde. Ele toma um pau lá dos demônios que estão atrás dele, ele despenca lá do alto do prédio, cai num beco ali, e o humano tinha acabado de ser fuzilado lá, estava já agonizando. E o anjo, para não ser capturado pelos demônios, para não ser destruído, entra dentro do corpo desse traficante. Olha que trombada, né? Que história é essa, né? Um traficante que tem um anjo dentro dele. Que editora nesse planeta não publicaria um livro desse? Mandei para várias editoras. Até falava para minha esposa, nem pega no telefone porque vão me ligar aí e tal. E o editor brasileiro tudo estressado, se ligar não conseguir falar, não vão ligar de novo. E passaram-se alguns meses, nenhuma editora ligou de fato. E a culpa não foi da Marisa, era dos editores, era minha, meu editor. O autor que está começando acha que é maravilhoso, né? Mas enfim, começaram a chegar algumas cartas lá falando, olha, esse livro não publicamos, esse tipo de literatura, tal. Esse tipo de literatura, por que eles não publicam terror, né? E aí eu resolvi escrever o livro 7. Falei, não, eu vou continuar inventando histórias que tem um negócio diferente. E eu queria contar uma história de vampiros. Isso é em 99, a gente está falando. E eu criei um universo onde os vampiros são descobertos no litoral do Rio Grande do Sul. A história começa em Porto Alegre, inclusive. E no litoral, uma cidade fictícia do litoral, esses mergulhadores
Aí eu falando daquela coisa do comezinho, do todo dia, e a realidade brasileira, os caras mergulhavam só no litoral deles ali, eles não tinham grana para viajar, para ir para Fernando de Noronha, para ir conhecer os naufrágios mais badalados aí do mundo. Eles só tinham grana, trabalhavam na prefeitura da cidade, só tinha grana para mergulhar ali mesmo. E então, um belo dia, indo para algum canto que eles nunca foram, encontram uma caravela naufragada naquele litoral, e dentro dela tinha uma caixa de prata, e dentro da caixa de prata, 7 corpos. Outra trombada, tá vendo? Aí quando eles abrem aquela caixa, é uma história de terror. Uma das meninas que está estudando se corta, cai uma gotinha de sangue num dos corpos, e tinham 7 nomes grafados ali naquela tampa daquela caixa, que dá o título ao livro, né, o 7. Então era o inverno, acordador, tempestade, gentil, o lobo, o espelho e o 7º próprio. E com o passar das horas, aqueles corpos foram colocados em macas para serem estudados. Um deles começa a se regenerar, que foi aquele que caiu a gotinha de sangue. Ninguém sabe por que ele está se regenerando, mas aí vai se regenerando. Quando ele está um corpo completamente formado, mais uma vez, lá fora do galpão está nevando, né? Então eles já se ligam, tem um casal ali que se liga, pô, isso aí é o inverno, tal do nome do inverno. Aí os leitores ficam malucos para saber o que significa cada nome de cada vampiro. Depois vem o acordador, o tempestade, o lobo, o espelho, o gentil. Então eles ficam doidos para saber no que aquela história vai dar. E mais uma vez eu terminei achando aquele livro maravilhoso, mandei para as editoras, insistente, e nada, né, de nenhuma editora ligar, e vem essas cartas depois falando, não vamos publicar o seu livro. Aí acontece o que a Elaine falou aqui, na verdade eu estou atropelando alguns fatos, que quando chegaram as cartas, né, eu fiquei arrasado, e por umas 2 horas eu falei, quer saber, eu vou publicar esse livro com a minha própria grana. E fiz um orçamento numa gráfica, ele é um livro longo, tem 360 páginas, e daí fiz todo o projeto, capa, essas coisas, né? Fiz o orçamento, chega lá, 8 mil reais para publicar. E na época, sem chance, eu não tinha essa grana. E passam-se 3 meses de eu começar a guardar algum dinheiro, 300 reais por mês, falei, nem que leve 10 anos eu vou publicar. Sou demitido e na rescisão vem 8.200 reais. Adivinha o que aconteceu, né? Voltei para casa, desempregado, casado com uma filhinha para cuidar e 200 reais no bolso. E acreditando nessa coisa de literatura de fantasia, que o povo brasileiro ama. As editoras não quiseram, mas eu corri atrás, por um ano eu vendi o meu livro, indo de livraria em livraria, e colocando, usando todo o marketing que eu podia naquela capa, que é uma capa bem sinistra, né? Mas o 7 corria o risco da pessoa ler aquele nome. O 7 não entendeu o que é. Aí lá embaixo tem uma frasezinha, né, um subtítulo, tem gente que não acredita em vampiros. Por que está ali, né? Porque a pessoa vai ler e fala, pô, é um livro de vampiros, vou olhar. Aí olha na 4ª capa, aí vem uma breve sinopse da história, uma caravela naufragada no litoral do Brasil, encontrada e tal. Aí lá embaixo, no último parágrafo da 4ª capa, do mesmo autor de O Senhor da Chuva, André Bianco, traz uma nova aventura. Poxa, isso é fantástico também. Porque as pessoas paravam, olhavam a capa, pô, é um livro de vampiro, eu não sei, mas André Bianco, quem que é esse cara? Olhava na capa, pô, é o mesmo autor do Senhor da Chuva. Eu vou comprar, né? E o engraçado é quando as livrarias ligavam pedindo, né? Ô André, você tem O Senhor da Chuva? Podia mandar 10? Eu falei, tá esgotado. No momento não tem que reimprimir. Eu já era best-seller sem saber. Mas o que o André não disse é que com o sucesso dos livros dele, ele abriu o caminho para muitos de nós. Ele abriu o caminho para muitos autores que queriam publicar fantástico. Eu já publicava desde 88 literatura infantil e juvenil, mas eu cometia alguns livros fantásticos. Aí mandava para a editora falava para mim, ah não, a gente não publica fantástico, o professor não adota. Olha só, isso vindo da Rosana, poxa vida, uma das maiores escritoras de fantasia,
e também de literatura infanto-juvenil, é algo assim. Cansei de engavetar livro porque eles não publicavam. Até que ocorreu o fenômeno Harry Potter. Que seja bom, seja mal, seja o que for, é um fenômeno de mercado. E aí os editores falavam, olha, não precisa a professora adotar. Adolescente pede para o pai e para a mãe ir na livraria e comprar livro, se for fantástico. E em relação a isso, eu queria dar uma provocada em vocês, assim, exatamente para estabelecer essa relação. Eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre essa literatura fantástica e o jovem. Porque o André disse que ele despertou na adolescência, querendo escrever esse tipo de narrativa e tal. A Rosana agora há pouco tinha comentado, antes da gente começar, comentou que na Bienal as filas, a gente sabe quando é uma fila do teu autógrafo, André, quando já vê pela roupa da gurizada, a gurizada com a pilha de livro e tal, já sabe, essa é a turma do André Bianco e tal. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre esse fascínio que essa literatura, enfim, exerce sobre o jovem, sobre a gurizada, sobre o adolescente. Para mim, a princípio, a primeira coisa foi uma surpresa gigante, né? Quando eu escrevi, o primeiro livro saiu, o 7, um livro de vampiros. Poxa, é um livro de terror, então, ao que parece, é uma literatura que é segregada ao adolescente. Na época, eu era, da minha adolescência, fui gótico e tal. É aquela meninada que se veste de preto, que curte esse visual gótico, essa literatura dark. E, cara, como foi surpreendente encontrar, desde os 13 anos, tem leitores que começam aí nos 12, 13 anos, alguns mais jovens, e também não ficar só no jovem. Vem senhoras de 60, 70 anos. A primeira vez que veio uma senhora de 70 anos com uns 4 livros meus, assim, eu pensei, a senhora é para autografar para quem? Para o seu neto? Ela falou, não, é para mim. Eu coleciono todos os seus livros. Então, o fantástico, eu acho que ele transcende ainda esse negócio de ser adolescente. Ele é aquela coisa que tem um público que começa, a partir do momento que brota a curiosidade na cabeça da pessoa. Enquanto ela for curiosa na sua vida, ela vai gostar do fantástico. Essa é a percepção que eu tenho. Eu acho que quando a gente trabalha com literatura para criança, é tudo tão simples, porque se você escreve uma história com fada, com bruxa, com gnomo, todo mundo acha ótimo, maravilhoso, ai que bonitinho, né, livrinho. Mas aí você começa a escrever para um jovem de 14, 15, e por aí vai, e começa a mexer com algumas coisas um pouco mais fortes, aí ele fala, não, isso aqui não pode, entendeu? Porque no caso do vampiro ainda pior ainda, né? Eu, se eu for falar sobre bruxaria, feitiçaria, lobisomem, no caso do Sangue de Lobo, ai, a água chegou, graças a Deus. Muita gente fala assim, não, mas isso não pode, isso aí é muito forte para o adolescente. Para o adolescente a gente tem que falar sobre comportamento, a gente não pode falar de sexo, entendeu? Tá cheio de professor. Outro dia uma editora, eu falei para uma editora de um texto que eu estava trabalhando, um juvenil, ela falou, mas não tem sexo, tem? Eu falei, não tem ninguém transando no meio do livro, mas é impossível você escrever um livro sobre um jovem, sobre um adolescente e não falar na parte hormonal, não falar em namoro, não falar naquilo que está aflorando. Agora, imagina quando você trabalha com o material dele, que o vampiro é um dos seres mais sensuais que tem, é um ser que mexe com o imaginário de toda mulher. A gente que é mulher, a gente já logo imagina o vampiro sensual, bonitão. A mordida do vampiro é um substituto para o ato sexual. Então, a gente falar de sexo é a gente falar de vampiro, é a gente falar de sexo. Não tem como, desde o Bram Stoker, desde o Drácula, né? Passando pelos vampiros da Anne Rice, todas essas histórias, elas falam de coisas viscerais, elas falam de sangue, falam de amor e de morte. E a gente quer falar dessas coisas para adolescente. Aí, é claro que nem todos esses livros não vão ser lidos na escola, né? Mas são livros para livraria. A gente quer que o adolescente vá à livraria e tenha liberdade de achar uma coisa que ele gosta, que saia um pouquinho daquela asepsia do politicamente correto. Nós queremos falar daquelas coisas que estão na cabeça da gente, que estão na alma da gente, que são fortes, que são viscerais. E eu acho que esse cenário